Vamos fechar nossa análise para o mercado do leite da semana, avaliando um tema importante para a saúde financeira do produtor. E por que não dizer para todos que operam direta ou indiretamente com o mercado do leite e seus derivados? Quando começou a pipocar no mundo a questão da gripe aviária em bovinos de leite, imediatamente a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business questionou: como assim? Gripe aviária só em bovinos de leite? Se a nova doença foi diagnosticada em um bovino de leite, por que não em bovinos de corte? Ficamos meses sem resposta. Mas como a pergunta era importante e consistente, agora, meses depois, veio, digamos, o recaldo diagnóstico dizendo o seguinte: gripe aviária em bovinos. A replicação do vírus H5N1 está limitada ao úbere. Isso mesmo. Em setembro de 2024, mais de 200 fazendas leiteiras em 14 estados americanos foram afetadas, incluindo fazendas adicionais com testes positivos sendo adicionadas periodicamente com a tal da gripe aviária em bovinos. Desde março desse ano, um surto maciço de gripe aviária altamente patogênica do subtipo H5N1 em bovinos nos Estados Unidos inundou a mídia comercial do mundo e propagou com isso problemas significativos na indústria leiteira americana. Agora, um estudo publicado na Nature dá a resposta para a velha pergunta da equipe de pecuária da Rural Business. A reportagem da revista explica, nomeadamente, sobre o comportamento destes vírus na pecuária, os locais onde se multiplicam e as possíveis rotas de propagação. Os primeiros relatos deste surto em comum, diz a matéria, descrevem uma diminuição na produção de leite, replicação do vírus no úbere, altas taxas de eliminação no leite. Em setembro de 2024, mais de 200 fazendas leiteiras em 14 estados dos Estados Unidos foram afetadas, com fazendas adicionais com testes positivos sendo adicionadas periodicamente. Eles dizem ainda que foram confirmadas até agora 15 infecções humanas pelo vírus da gripe aviária associada ao gado, 4 das quais estavam diretamente relacionadas com o contato com animais infectados ou com o seu leite. Para os cientistas, ligados ou não à nova indústria de vacinas contra a gripe aviária em bovinos, muitas questões permanecem sem resposta ou com poucos dados suportados. Como, por exemplo, se o vírus bovino americano H5N1 clado 2.3.4.4b, genótipo B3.13, também pode se multiplicar no trato respiratório? Os vírus da gripe aviária europeia do subtipo H5N1 também podem se multiplicar no úbere? Qual a gravidade da doença do gado? Por quanto tempo o vírus é excretado no leite? E há disseminação sistêmica em cada animal? Um grupo de pesquisadores diz que conseguiu responder a essas perguntas usando 2 testes experimentais independentes de infecção em bovinos e bezerros em lactação. Por um lado, conseguiram demonstrar que uma infecção direta do úbere pelo H5N1 causava sintomas graves, por vezes incluindo febre alta e mastite, independentemente de o vírus isolado utilizado ter vindo dos Estados Unidos ou da Europa. Foram detectadas cargas virais muito elevadas no leite de todos os bovinos infectados e a produção de leite diminuiu rapidamente. No entanto, não foi observada a replicação do vírus nasal ou disseminação sistêmica no corpo das vacas infectadas. Ao contrário da estirpe bovina já adaptada dos Estados Unidos, uma única adaptação em mamífero foi encontrada muito precocemente numa proteína viral do isolado europeu H5N1, uma mutação responsável pela replicação do vírus. Além disso, os tais cientistas, que não tiveram seus nomes divulgados, conseguiram demonstrar que uma infecção oronasal pelo H5N1 em bezerros com a cepa dos Estados Unidos causou apenas uma replicação moderada do vírus no trato respiratório e que o vírus não foi transmitido aos bezerros em contato. A reportagem concluiu que esses 2 importantes estudos em animais permitem concluir que, além da variante americana H5N1, outros vírus do tipo H5N1 do clado 2.3.4.4b são capazes de se multiplicar efetivamente no tecido do úbere dos bovinos e são excretados em grandes quantidades no leite.
Para os cientistas, também está muito claro que nos Estados Unidos, os grandes responsáveis pela propagação e transmissão entre vacas leiteiras são principalmente o leite e os procedimentos de ordenha, e não a via respiratória. Os especialistas concluem com o seguinte apelo: devem ser tomadas medidas imediatas, eficazes e abrangentes para impedir a propagação contínua em vacas nos Estados Unidos o mais rápido possível, para evitar novas adaptações genéticas do vírus e, portanto, uma maior transmissão a vacas e aves selvagens, e para prevenir outros mamíferos, incluindo humanos. A reportagem não diz, mas a gente aqui da Rural Business pergunta: quando será anunciado a obrigatoriedade da vacina em bovinos? E qual será o valor dessa vacina? Afinal, estamos diante de um novo business, certo? Quando vão propagar em massa que a reação desse vírus em humanos não passa de uma conjuntivite? Aguardamos as respostas.